Pois é, galera, descobrimos quando Jesus vai voltar. Você tá ligado nisso? Não? Então eu vou te contar. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei em qual horário você está assistindo esse vídeo, mas eu sou o Rafael e sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. O assunto de hoje poderia ser até um tanto quanto polêmico, mas eu vou tentar trazer de uma forma bem simples, bem objetiva para você entender qual é o propósito desse vídeo aqui. Beleza! Enfim, a Baby Consuelo, ou a Baby do Brasil, como muitos chamam, ela é a mãe da Sarah Shiva. A Sarah Shiva é muito conhecida no meio cristão, no meio gospel. E ela falou lá no Carnaval da Bahia sobre essa era que a gente está vivendo, sobre esse atual momento tenebroso, caótico que o mundo está vivendo, que Jesus já tinha anunciado lá atrás. E o interessante é que ela diz que esse momento que a gente está vivendo já é o início do apocalipse, já é o apocalipse. Será? E vale ressaltar também que ela diz que é crente, mas ela não é aquele crente praticante, aquele crente de verdade. Ela é crente. Deus vai te pegar na curva. E assim, ela fala mais coisas lá, mas algo que chamou bastante atenção foi quando ela mencionou sobre o arrebatamento. E ela diz que o arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Tá errada? Não sei. Tá certo? Também não sei. A gente não sabe quando vai acontecer. Uai. E isso é uma afirmação meio que perigosa pra gente poder fazer. Só que assim, meio que cortando ela durante a fala dela, e entra a Ivete Sangalo. Cara, a Ivete Sangalo... Enfim. Aí ela diz que vai impedir o apocalipse, ela... Ela disse que vai impedir o apocalipse, que vai macetar o apocalipse por causa daquela música dela, né? Macetando. Acho que é assim que se chama a música, cara. Que por sinal é ridícula. Mas ela disse que vai macetar o apocalipse. Ivete Sangalo vai macetar o apocalipse. Meu Deus do céu. Ivete Sangalo agora vai impedir o apocalipse, cara. E antes de eu falar aquilo que eu realmente quero falar nesse vídeo aqui, eu vou mostrar um trechinho pra vocês aí da fala da Baby Consuelo e da Ivete Sangalo, pra vocês terem uma noção daquilo que aconteceu ali. Todos atentos, porque nós entramos em Apocalipse. Olha, ela afirmou, hein? O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Procure o Senhor enquanto é possível. Olha o susto da Ivete. Eu não vou deixar acontecer. Não vai deixar acontecer. Não tem apocalipse certo quando a gente maceta o apocalipse. Maceta o apocalipse. Canta uma pequena Eva pra mim agora. Eu vou cantar um macetando porque Deus tá mandando um macetando. Deus tá mandando, meu Deus. Então, galera, eu não quero entrar no mérito da parte escatológica do assunto, se a gente tá ou não vivendo no apocalipse, ou se é o princípio das dores, enfim, eu não quero falar sobre isso. E muito menos afirmar que Jesus vai voltar daqui a 5 ou 10 anos, 100 anos, sei lá, eu não quero ser maluco o suficiente pra poder falar uma coisa dessa. Até porque em relação a isso tudo, a gente só pode afirmar 3 coisas. O apocalipse é inevitável, Jesus vai voltar e ninguém sabe nem o dia nem a hora que isso vai acontecer. Somente o Pai, somente Deus sabe. O próprio Jesus afirmou isso nos evangelhos. Só que nós, cristãos, sabemos que existem sinais, e esses sinais devem ser observados com muita atenção. E a gente sabe, observando os sinais, observando o tempo, observando as coisas que estão acontecendo, que realmente está muito próximo. Então, esse ponto tem que ficar bem claro. Existem sinais, nós temos que ficar bem atentos a eles, mas não tem como a gente saber nem o dia nem a hora. Mas bom, vamos para a parte que interessa realmente no vídeo, né? Qual é a finalidade, qual é o propósito desse vídeo? O que eu quero falar para você? O objetivo é mostrar para vocês que a gente pode impedir sim que isso aconteça. Não o apocalipse, não a volta de Jesus, porque isso a gente não pode impedir. Mas o que a gente pode impedir então, Rafael? A gente pode impedir que as pessoas continuem perdidas, que elas continuem vivendo no engano, vivendo nas loucuras desse mundo como o carnaval, por exemplo, e não sejam salvas quando de fato Cristo voltar. Porque para elas serem salvas, elas precisam de nós. Não como se a gente fosse salvador delas, porque o único salvador é Jesus. Elas precisam que a gente leve a palavra de Deus até elas, que a gente leve o amor de Deus, a mensagem de salvação, de esperança até essas pessoas. Elas precisam crer em Jesus, elas precisam crer no Apocalipse, crer no arrebatamento, elas precisam crer que tudo isso vai acontecer de fato. Não simplesmente porque alguém no momento lá de êxtase falou isso pra elas, entrou no ouvido, saiu no outro e foi uma coisa tipo, não, cara. Elas precisam ouvir de uma forma que toque no coração delas, que faça elas refletirem sobre as coisas que estão acontecendo e sobre aquilo que a Bíblia diz que iria acontecer e que vai acontecer e que realmente tá se cumprindo. Se você hoje é um cristão convertido, se você tem certeza que essas coisas vão acontecer, é porque alguém um dia chegou pra você e falou do amor de Deus, falou das verdades da Bíblia. Então você ouviu alguém pregando,
falando, você ouviu alguém falando, alguém orando por você e você teve fé. A partir do momento que você ouviu a palavra, recebeu ela no seu coração, você começou a crer em Cristo. E é isso que nós temos que fazer por essas pessoas. E como elas vão ouvir a mensagem de Deus? Como elas vão entender? Como elas vão crer se ninguém for lá pregar para elas? O próprio apóstolo Paulo fala sobre isso lá em Romanos 10, no versículo 14 até o 17. Ele diz: mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as escrituras dizem: como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas. Nem todos, porém, aceitam as boas novas, pois o profeta Isaías disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Então, cara, precisa ter alguém para levar a palavra. Esse alguém somos eu e você, somos nós. E muitas das vezes nós erramos nisso, nós pecamos nisso, nós deixamos as pessoas continuarem perdidas ali, seguindo por esse caminho de loucura, de perdição, esse caminho que não tem volta, que quando chegar naquele dia nós vamos ser cobrados por não termos pregado a palavra para essas pessoas. Por que que isso acontece? Por que a gente não vai lá pregar? Porque muitas das vezes a gente prefere ficar no conforto, a gente prefere ficar só dentro das quatro paredes lá na igreja. Mas quando a gente tem que tomar uma atitude meio que louca, né, como nesse caso que aconteceu lá, a gente não tem coragem, a gente não tem a coragem que a Baby teve lá diante do carnaval, diante da Ivete Sangalo. Aí vem aquelas desculpas, né? Ah, mas eu não tô preparado, eu não sou pastor, eu não tenho tanto conhecimento, eu não tenho teologia, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não sou diácono. Cara, você tem certeza que você vai meter essa pra Deus lá naquele dia? Aí a gente vê numa situação dessa, Deus usando as coisas loucas pra confundir as sábias, usando as coisas que não são pra confundir os que são. E aí eu tenho certeza que muita gente vai criticar a Baby, vai falar que ela não tem caráter cristão, que ela não devia estar lá, que ela é hipócrita, que ela não devia fazer isso, que ela não devia fazer aquilo, que ela não é exemplo, que ela não merece mérito. E eu não discordo disso, mas você teria coragem que ela teve? Você tem coragem? Você já pregou pro seu vizinho? Você já falou do amor de Cristo pra alguém hoje? E olha só o que a Bíblia fala lá em Filipenses 1, no versículo 15 até o 18. É verdade que alguns anunciam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes pregam por amor, pois sabem que fui designado para defender as boas novas. Aqueles, no entanto, anunciam a Cristo por ambição egoísta, não com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar meu sofrimento enquanto estou preso. Mas nada disso importa, sejam as motivações deles falsas, sejam verdadeiras, a mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada, e isso me alegra. Então Paulo fala sobre isso, ele mostra exemplos de pessoas que não são exemplo, mas que estão pregando a palavra. E muitas das vezes essas pessoas que nós consideramos como loucas estão fazendo aquilo que era papel nosso, que era pra gente estar fazendo. Então, por mais que aos nossos olhos isso pareça uma coisa horrível, que isso não passa de uma bagunça, de uma vergonha alheia, as verdades da Bíblia estão sendo pregadas, tirando a parte que ela estipulou um tempo, tá? E cara, olha que louco, provavelmente tinham pessoas desviadas ali, tinham pessoas que talvez eram crentes, que eram cristãos verdadeiros, e aí se desviaram por algum motivo, foram pra esse mundo de perdição, e aí elas ouvem aquela palavra e elas pensam: cara, Deus tá usando essa mulher aqui no evento de carnaval, eu tô perdido, eu tô aqui no meio dessa bagunça e Deus tá usando uma pessoa improvável pra falar das verdades da Bíblia. Cara, o que eu tô fazendo? Por que eu tô aqui? Por que eu não volto? E aí talvez isso vai gerando um sentimento dentro da pessoa de arrependimento e cara, a gente não sabe qual os meios de Deus, porque pro mundo isso é loucura, pro mundo isso é um fanatismo, mas pra nós que cremos na palavra de Deus, nós sabemos que é o poder de Deus se manifestando de uma forma meio louca, talvez a gente não vai entender, mas Deus não se deixa escarnecer. Eu tenho certeza que isso pode gerar algum resultado, mesmo que seja dentro de nós, que faça a gente refletir: o que eu tenho feito, para quem que eu tenho pregado, o que eu tenho falado, o que eu tenho levado até as pessoas. Então, se nós não temos sido esse tipo de pessoa corajosa, que leva a mensagem de Cristo até em lugares improváveis, que a gente venha se tornar esse tipo de pessoa, que a gente venha se tornar esse tipo de cristão. Não um cristão que vive na bagunça, que vai pro carnaval, que vive na farra, mas um cristão que fala a verdade, que além disso, vive a verdade, que pratique a verdade. E nós temos que ser uma referência para esse mundo. A gente tem que gerar frutos, e frutos são almas, e almas só vão ser conquistadas através da pregação do evangelho. Então a gente tem que pregar o evangelho. Inclusive eu recomendo esse livro aqui do Dom Yulan pra você, Frutificando em Toda Boa Obra. Cara, esse livro aqui, ele me ajudou muito a abrir a mente em relação àquilo que eu tenho feito pro reino, em relação a amar almas, a levar a mensagem de Cristo até as outras pessoas, em lugares improváveis, para pessoas improváveis, mas fazendo aquilo que Cristo nos mandou fazer, que é discípulos. E bom, era isso que eu queria falar pra vocês, era isso que eu queria passar pra vocês. E eu espero que esse vídeo tenha sido edificante pra você. Se ele foi edificante pra você, já se inscreva aqui, deixe o seu like, compartilhe com mais pessoas para que esse vídeo seja propagado, para que a palavra de Deus seja divulgada e mais pessoas tenham um entendimento de que a gente precisa pregar o evangelho. E fazendo isso, você vai me ajudar também nesse novo projeto que eu tô começando aqui agora. Então eu conto com você, hein? E eu quero ver o seu comentário aqui falando o que você achou disso tudo. Qual que é a sua opinião sobre isso? Comenta aí. Então valeu,
Valeu, falou!